colegiado de 513 deputados que foi eleito pelo povo e não a troca de favores para assumir cargo dentro do governo. E mais, Vossa Excelência devia ser honesto, não apenas com esse parlamento e com o povo brasileiro, mas consigo mesmo, e antes de chegar aqui pedir sua demissão, porque Vossa Excelência não tem capacidade nem é digno de assumir o cargo. Muito obrigado. Pela liderança do PP, deputado Júlio Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero colocar para Sua Excelência, o ministro da Educação, que, como ele, sou professor também universitário e gostaria de inquiri-lo, de fazer uma pergunta simples. Será que Vossa Excelência veio aqui a esse plenário com esse comportamento agressivo? Primeiro quero dizer, senhor ministro, que a biografia de Vossa Excelência e o senhor me merece todo o respeito. Sua história como governador, enfim, sua história como político, não estava em debate aqui, nem nenhum de nós, deputados ou deputadas, questionamos isso para trazê-lo aqui. Bastava que Vossa Excelência tivesse comparecido a essa casa, senhor ministro, e aqui viesse simplesmente se desculpar, pedir desculpas com humildade por um erro, por um ato falho, por um equívoco, que é natural não só nos homens públicos, mas é natural em todos os homens e mulheres. Mas Vossa Excelência não fez isso, senhor ministro. Vossa Excelência aqui compareceu acompanhado de uma claque que não sabemos de onde veio, não sabemos se as dezenas de pessoas que ocupavam as galerias eram funcionários do Ministério da Educação ou políticos que lhe acompanhavam, não para se desculpar conosco, com o plenário da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência compareceu a essa casa, senhor ministro, para nos afrontar. E aí fica uma consulta óbvia, senhor ministro. A presidente da República foi, essa próxima segunda-feira passada, numa audiência pública, numa coletiva de imprensa, dizer que era o momento do governo e de todos, e inclusive ela, se colocarem no momento de humildade, no momento de reflexão, no momento de diálogo, no momento de entendimento. E aí, senhor ministro, como alguém que quer servir ao país, como acredito que Vossa Excelência queira, eu também quero dizer que nada mais serve ao país do que essa desarmonia entre os poderes que Vossa Excelência aqui hoje colocou. Porque quando vem Vossa Excelência com essa arrogância, contrariando inclusive a orientação de Sua Excelência, Presidente da República, quando pediu que nós tivéssemos todos uma postura mais humilde, uma postura mais cordata, Vossa Excelência vem aqui nessa postura de agressão, acusar a casa e o presidente dela como achacador. Na realidade, talvez Vossa Excelência estivesse falando para fora. Talvez Vossa Excelência, prenunciando a dificuldade do governo, ou vendo como esse governo vive um momento de extraordinária dificuldade, esteja querendo encontrar uma porta de saída pela sua própria demissão, saindo daqui como vitorioso, aquele que enfrentou os achacadores. Pois quero dizer a Vossa Excelência que nós somos prestadores de serviço como o senhor, que nós estamos aqui para servir o país. E nada mais serve ao país do que esse discurso de confronto, de desonra, de afronta que veio Vossa Excelência fazer aqui hoje. O que queremos é construir esse país com situação ou com oposição, mas sobretudo com entendimento e com respeito. O que não admitimos é que Vossa Excelência venha aqui para nos desrespeitar, para afrontar o nosso presidente, para afrontar a cada um de nós, que tem o dever cívico de vir aqui, de falar com a alma, de falar com a verdade, que queremos servir ao país. Se Vossa Excelência quer botar a Presidente da República que serve num constrangimento, que o faça no Palácio do Planalto, mas não aqui. Porque certamente Vossa Excelência veio aqui para discursar, não para nós, deputados e deputadas. Vossa Excelência veio aqui para discursar para a nação, para discursar pela televisão e pela rede do Congresso, a fim de parecer o herói que confronta 400 achacadores. Porque assim é a manchete que está no G1, é assim a manchete que está no Globo, que Vossa Excelência veio aqui, nos enfrentou e nos disse, nos nominou de achacadores, a nós cada um e ao presidente. Pois peço a Vossa Excelência que explique aqui
se quis afrontar a Sua Excelência, a Presidente da República, quando pediu ao senhor que, como subordinado dela, tivesse a humildade, ou se veio aqui para encontrar uma nobre saída de ser demitido e ser herói da nação por ter enfrentado aqui 400 supostamente achacadores. Será que é isso que Vossa Excelência veio fazer aqui, senhor ministro? Pois bem, quero dizer que tenho certeza de que meus pares que aqui querem servir o país pedem a sua demissão, para que nós tenhamos mais harmonia, para que nós tenhamos um momento de mais respeito, para que nós tenhamos um momento de maior entendimento, porque sejamos nós, posição ou oposição, temos que tê-la com respeito e com dignidade. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao procurador da Casa. Ainda temos as inscrições de parlamentares, tem líderes que querem falar depois do tempo que será destinado ao convocado para que ele possa falar, e seguiremos as inscrições. Primeiro, o procurador da Casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro Cid Gomes, eu venho a essa tribuna não na condição apenas de deputado, mas de acordo com a regra do regimento interno dessa casa, mais especificamente o artigo 21, que eu vou ler nesse momento, da Procuradoria Parlamentar. A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover, em colaboração com a mesa, a defesa da Câmara, de seus órgãos e membros, quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade e exercício do mandato e das suas funções institucionais. Senhor ministro, quando Vossa Excelência, e aqui claramente reconheceu o que disse, nós, por dever de ofício, entramos com uma interpelação extrajudicial em favor de Vossa Excelência, em desfavor de Vossa Excelência, e 2 interpelações judiciais. O que é que nós pedimos nessas interpelações, senhor ministro? Pedimos que Vossa Excelência, primeiro, reconhecesse a autoria da manifestação publicada no blog do Josias. E Vossa Excelência aqui confirmou que disse. Criou uma questão nova, porque Vossa Excelência disse que o fez como pessoa física, como opinião pessoal. Mas Vossa Excelência foi para lá como ministro de Estado, participar de um ato oficial, e utilizou, inclusive, um avião da Força Aérea Brasileira, pago pelo erário, pelo poder público. Portanto, Vossa Excelência não pode se furtar de ter dito e investido na função de ministro de Estado. Se foi num quarto ou se foi de uma forma mais exposta, esse é um problema de menor gravidade. Até porque o ato de Vossa Excelência foi perante diversas pessoas, o que aumenta, inclusive, o crime que Vossa Excelência cometeu. Por que crime? Porque Vossa Excelência, ao reconhecer o que disse, falta Vossa Excelência responder às 2 outras indagações. Primeiro, das 2 segundas indagações, quais seriam os 300 ou 400 deputados federais que Vossa Excelência chamou de achacadores? Vossa Excelência respondeu aqui um nome, ao indicar o dedo ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Porém, resta 399 achacadores que Vossa Excelência não deu o nome. E eu me excluo como deputados de oposição, porque Vossa Excelência, na sua fala, excluiu os deputados que não são da base do governo. Porém, ministro, falta a terceira pergunta. Quais condutas materializariam tais atos de enfraquecer o governo para achacarem mais, tomarem mais e tirarem mais? Vossa Excelência não respondeu a terceira pergunta ao indicar o dedo como acusando o presidente Eduardo Cunha. Portanto, Vossa Excelência tem que responder esta terceira pergunta. Como é que se dá o achaque? Sabe por que Vossa Excelência é obrigado a responder, ministro? Porque senão Vossa Excelência irá responder nos tribunais por crime de prevaricação. E vou ler a Vossa Excelência o que é que diz o crime de prevaricação. Artigo 319 do Código Penal.
é crime funcional, e Vossa Excelência, como ministrado, estava na função pública, praticado por funcionário público contra a administração pública, que consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vossa Excelência não pode, de forma pessoal, negar a dar os nomes dos 399 achacadores que existem, segundo Vossa Excelência, nesta casa. E mais, se Vossa Excelência não der os nomes e não disser como é que esse achaque se consubstancia, Vossa Excelência está praticando um ato de improbidade pública. E vou dizer por quê. Artigo 11. Constitui, de acordo com a Lei 8.429 de 92, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Senhor ministro Cid Gomes, se Vossa Excelência confirma que há achaque perante o governo e Vossa Excelência não dá o nome, Vossa Excelência está sendo cúmplice, porque os achaques vão continuar. E os achaques são contra o erário, o dinheiro do povo, que poderia estar indo para as escolas que Vossa Excelência teria por responsabilidade conduzir, construir e melhorar. A educação de tantas crianças, jovens que o senhor tem a responsabilidade funcional de atender, que estão deixando de ter dinheiro para dar aos corruptos, aos achacadores. Portanto, Vossa Excelência não pode se redimir de vir aqui, corajosamente, diante da sua biografia, que reconheço que Vossa Excelência não estaria onde está, se não fosse por méritos pessoais e políticos. Mas Vossa Excelência tem o dever de continuar com essa coragem e dizer os nomes e como esses achaques acontecem, porque o dinheiro continuará a sair pelo ralo da corrupção e Vossa Excelência não será o herói que pode estar querendo ser perante a opinião pública. O será, se disser claramente, se passarmos esse país a limpo e se dermos um basta a esta hipocrisia que é acusar sem provar, nós iremos aos tribunais, ministro. Portanto, peço a Vossa Excelência que não se desgaste nos processos. Vossa Excelência terá que ir, se não respondendo aqui, a responder nos tribunais. Portanto, vamos facilitar, vamos concluir hoje esta grave situação que Vossa Excelência se colocou e colocou o Parlamento brasileiro. Diga os nomes, diga como os achaques acontecem, de que forma, para que nós possamos tomar providência e o dinheiro que está sendo desviado pelos achacadores não continue. Esse é um dado importante. Se Vossa Excelência se calar, o dinheiro continuará sendo gasto com os achacadores e Vossa Excelência terá a responsabilidade pela função de exerce de passar de ser autor a ser réu e conivente com essa lamentável situação que Vossa Excelência mesmo expôs. Muito obrigado, presidente. Eu vou conceder, conforme o previsto anunciado anteriormente, ao senhor ministro convocado 10 minutos para responder ao autor do requerimento. Já que as demais palavras são de líderes, ele terá 10 minutos para poder falar. Senhor presidente, pela ordem. Os inscritos, senhor presidente, vão falar depois? Antes dos inscritos e antes mesmo da intervenção do ministro, que está aqui sendo inquirido, eu chefiei uma comitiva, uma comissão especial designada por Vossa Excelência, semana passada, ao Hospital Sírio-Libanês. E por se tratar de um assunto que foi aqui mencionado pelo senhor ministro, eu gostaria de me pronunciar e que pedia tempo a Vossa Excelência para assim fazê-lo. Vossa Excelência quer fazê-lo um minuto agora? Pode fazê-lo um minuto. Se quiser um tempo maior, terá que ser depois. Senhor presidente. Eu espero, senhor presidente. Pois não. Então, com a palavra, por favor, o tempo de 10 minutos. Senhor presidente, Vossa Excelência cria uma separação, está aqui, deputado Fraga. Pois não, deputado. Quer dizer que o ministro só vai responder, então, para as indagações dos líderes? Não, ele pode responder o que ele quiser. Regimentalmente... Não, Vossa Excelência não me entendeu. Pois não, desculpa. Vossa Excelência, ele só vai responder às indagações dos líderes. Eu passei a manhã de plantão para ser inscrito. Eu não disse isso não, deputado. Eu disse o seguinte, regimentalmente eu li o roteiro no início. Ele falaria com a prorrogação se o plenário anuísse e falaria ao autor do requerimento.
depois seriam inscrições de líderes e de deputados. Porém, os líderes que pedissem o tempo de líder na sessão, eu não posso me furtar a concedê-lo, não como inscrição. Depois, ele terá o tempo, se for o caso, aqueles que se inscreveram, terá que responder também. Não é esse, não está se furtando resposta. Obrigado. Eu, nesse momento, após o autor do requerimento, eu anunciei que concederia 10 minutos para que ele o respondesse. Foi isso. Muito obrigado. Pois não, com a palavra. 10 minutos, por gentileza, no microfone. Com a palavra, ministro. Questão de ordem. Por favor. Presidente. Não, por favor, em que sentido? É a questão de ordem, calma. Não cabe questão de ordem. Artigo 221. Não cabe questão de ordem. Artigo 221, parágrafo 5º. Qual é a questão? Não existe questão de ordem. Existe questão de ordem. Artigo 221. Olha o seu treinador aí do lado. Artigo 221, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. A prioridade que Vossa Excelência deu a esta sessão foi as avessas. Vossa Excelência sabe que primeiro falava o ministro, depois Vossa Excelência abria a palavra para os deputados inscritos. Eu estou inscrito aí para falar. Veja bem. Não, deputado, eu já vi o artigo que Vossa Excelência evocou, eu vou lhe responder, porque não cabe a questão de ordem. Deixe-me concluir. Presidente, deixe-me concluir. Presidente, por favor, deixe-me concluir. Deixe-me concluir. Vossa Excelência não está, por exemplo, transmitindo essa sessão pela TV Câmara. Não está transmitindo. Segundo ponto. Mas isso é um detalhe que eu falei. Segundo ponto. Vossa Excelência enganado, está sendo transmitido. Vossa Excelência cortou os microfones para ninguém fazer questão de ordem. Então, não há questão de ordem, deputado. A questão de ordem é... Bom, em primeiro lugar, o artigo que está se referindo, 221, parágrafo 5, diz que é lícito aos líderes, após o término do debate, usar a palavra por 5 minutos sem a parte. Não é aplicado porque eu estou numa sessão ordinária e o tempo de líder é previsto no regimento. Com a palavra, o ministro convocado para poder, por 10 minutos, fazer a sua resposta. Bom, senhores e senhoras deputadas, tudo que eu vier falar mais, creio, será repetitivo. Eu já disse com todas as letras que tenho, pessoalmente, profundo respeito pela instituição parlamento. Acho fundamental que a gente tenha harmonia entre poderes. No entanto, eu, numa sala reservada, emiti uma opinião que não foi elaborada, que foi feita naquele momento, e que diz o seguinte, sem sofismas, muito bonito, discurso bonito, se tentar colocar alguém contra alguém, definitivamente não é essa a minha intenção, não é esse o meu objetivo. Estou aqui com toda humildade, em respeito a essa casa, em respeito ao parlamento brasileiro. E já disse e repito, não tenho problema nenhum em me desculpar com quem tenha se julgado agredido injustamente. Eu vou repetir com cautela, com calma a frase, embora não tenha sido uma frase elaborada e nem tinha sido dito num local público, né? E a divulgação foi feita a partir de uma gravação sem a minha autorização, o que por si só já colocaria isso como prova. Eu não sou advogado, sou engenheiro civil, como prova nula, porque é uma gravação feita sem a minha autorização, feita num local reservado. Vou repetir a frase, procurando fazê-la da forma mais didática possível, para que não se coloque ninguém contra ninguém, nem ninguém entenda que está salvo dessa ou acusado naquela expressão de uma frase que foi subdividida. Vamos lá. Meus amigos estudantes, aprovar o orçamento não é uma questão que diga respeito só ao executivo.
Isso tem a ver com o legislativo. A base do executivo nem sempre é uma base que esteja, de fato, comprometida com o que está comprometido o executivo. Defeito, é um parênteses que abro, do modelo presidencial parlamentar que nós temos hoje no nosso país e que certamente já foi e ainda será motivo de muitos impasses, porque quem governa não tem a responsabilidade no legislativo e quem está no legislativo não tem a responsabilidade de governar, em grande parte. Então, há 400, digo melhor, 300, e isso pode ser um número menor, deputados para os quais, quanto pior, melhor. Isso tem a ver com essa disputa de poder entre o legislativo e o executivo, o modelo brasileiro que existe hoje e que precisa, a meu juízo, ser reformado. A partir daí, eu faço observações, não necessariamente todas dizem respeito aos 400 ou 300. Se somarmos todas, uns que querem achacar. E achacar é criar dificuldade para obter facilidade. Pode ser entendido assim, criar dificuldade para obter facilidade. Pois não, deputado? Pois não, deputado? A palavra está segurada ao orador. Estou muito longe de ser anjo, mas é muito comum se criar dificuldade para se conseguir facilidades. Como é que são facilidades no executivo? Minhas senhoras, meus senhores deputados, o povo tem tirocínio, todo mundo compreende, e hoje tem aí uma pesquisa que mostra qual é a visão do povo em relação aos poderes constituídos no nosso país. É essa a visão que o povo tem. Então, alguns querem criar dificuldades para conseguir mais um ministério. Eu estarei mentindo se assim eu disser? Alguns querem criar mais dificuldade, por exemplo, tinha um que só tinha 5, criou dificuldades, criou empecilho, conquistou o 6º. Agora quer o 7º, vai querer o 8º, vai querer a presidência da República. E isso é disputa de poder até certo ponto, natural, legítimo da democracia. Quando se começa a fazer isso, ameaçando uma pessoa séria, eu erro muito pouco, me perdoe, eu vim do nada, e para o nada eu vou. Saí da minha pequena cidade de Sobral e para ela voltarei. E quero voltar de cabeça erguida, pelos anos que tenho dedicado à coisa pública. Eu aceitei ser ministro da presidenta Dilma porque confio nela, porque tenho absoluta convicção de que ela é séria, tenho absoluta convicção de que ela é bem intencionada e é vítima de diversos setores da sociedade brasileira, entre os quais políticos, entre os quais empresários, enfim. Não é meu dever aqui nominar ninguém. Eu me sinto livre de emitir opiniões. Como ministro, procurem uma declaração minha que não tenha sido limitada absolutamente à educação em ambientes públicos. O respeito que eu tenho e a atenção que eu tenho pelo parlamento foi demonstrado. Eu estou há 2 meses e meio no ministério, tive aqui nessa casa 3 vezes. 3 vezes, essa é a 4ª, em 2 meses e meio. Isso, a meu juízo, é respeito a essa casa. Vim para uma reunião do meu partido, a bancada do meu partido, depois vim para a liderança do governo em 2 oportunidades e fiquei aqui à disposição, uma delas até meia-noite, recebendo
quem queria tratar qualquer assunto relativo ao Ministério da Educação. Isso significa respeito e eu, institucionalmente, mais do que isso, tenho o dever. Não fui eu que procurei que essa frase tenha sido divulgada. Não fui eu que permiti. Eu já disse e repito, eu não tenho feito proselitismo, nunca fiz proselitismo disso. Nunca fiz. Eu sou contra e condeno o oportunismo. Não é porque alguém está mal, esteja numa situação difícil, que se vá tripudiar. Ao contrário, de minha parte é o contrário. Se alguém está mal, eu vou querer ajudar. Enfim, senhoras e senhores deputados, a Grécia Antiga tinha filósofos, aqueles que amam a verdade, e tinham sofistas. Sofistas, infelizmente, são muito comuns hoje em dia. Prefere-se fazer o proselitismo ao invés de ter o mínimo de consideração e respeito pela opinião das outras pessoas. Eu não sou o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição à parte. É o Ministério Público quem tem dever de investigar, de procurar identificar pessoas que agem fora da lei. Não é o meu papel. E repito, não quero fazer proselitismo disso. Respeito o parlamento. Agora, perdoe-me, eu não posso chegar aqui e dizer que o que eu disse, eu não disse. Se ainda não tivesse gravação, eu não faria isso. Mas tem uma gravação e eu não tenho como mudar. Se alguém for ver, isso reflete uma opinião pessoal, fora da postura da conduta de ministério. Se isso não pode, na visão de alguns, na minha é perfeitamente separável. Bom, vou concluir os líderes. Senhor Sérgio Jeiter, pelo PSD. Senhor presidente, eu, honestamente, não vou me dirigir a um cidadão que eu não conheço, nunca vi na minha vida, estou vendo a primeira vez, que se eu tivesse tido o privilégio e a honra de encontrar pessoalmente, né, e dissesse coisas que eu não concordasse, teria resposta à altura. Sou do PSD, com todo o respeito que todos que me antecederam aqui merecem. Na minha visão, o nosso procurador já nos deu o caminho, e quero dizer o seguinte, estou aqui para me referir aos meus colegas deputados e deputadas. Para mim, esse cidadão está agindo premeditadamente desde o primeiro momento. Premeditado. Provavelmente porque quer pular fora do barco que está vendo, que está prestes a afundar, não tem coragem de ir a quem ele deveria ir, e vem aqui agora reiterar o que premeditadamente já arquitetou fazer. Eu confesso que jamais aceitaria uma convocação para que esse cidadão viesse aqui pedir desculpa, porque não tem desculpa. Isso não tem desculpa. Nós não podemos aqui negociar, entre aspas, se o termo é esse, ou aceitar um retrocesso daquele que premeditadamente nos chamou de ladrão. Eu esperava que viesse aqui para trazer os nomes de quem são. Portanto, meu querido presidente, não tem desculpa, não tem acordo com esse cidadão, na minha opinião, não tem volta. Nós temos que interpelar criminalmente
no Supremo Tribunal Federal, para que diga o nome dos deputados, para que diga quais são os atos que foram praticados, porque caso não faça isso, vai ser condenado criminalmente. Amanhã, provavelmente, esse cidadão, me desculpe o termo, que eu poderia dizer aqui, que no fundo, está fazendo um papel de palhaço, que era melhor colocar uma melancia. O senhor, por favor, me respeite. O senhor está obrigado. O senhor está obrigado a me tratar. Por favor, desliga o microfone. O orador está na tribuna. Vossa Excelência nem parlamentar é para interferir dessa forma. Por favor. Vai, sim, senhor. Conclua, deputado. Eu poderia dizer... A palavra está assegurada ao orador. Eu poderia dizer que esse cidadão... Eu poderia dizer, presidente... Eu poderia dizer que esse cidadão está aqui fazendo papel de palhaço. Eu poderia dizer que era melhor esse cidadão pendurar uma melancia no pescoço para poder aqui aparecer. Mas o que eu digo não é isso, não. Eu quero dizer o seguinte, presidente. Eu peço a Vossa Excelência que encerre a sessão para que esse cidadão possa sair daqui e nunca mais voltar e que nós possamos tomar as medidas judiciais cabíveis. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminada a inscrição de líderes, não vou conceder a palavra nesse momento. Inclusive pelo abandono aparente do ministro convocado, eu tenho a propor a seguinte situação para essa casa antes de eu falar. Em primeiro lugar, está claro e nítido que não há clima para uma continuidade de uma sessão que tem 71 parlamentares inscritos e uma pessoa se comportando da maneira como está se comportando aqui perante essa casa, afrontando a todos nós. Então eu vou propor, em primeiro lugar, o encerramento da Comissão Geral, porque não há mais nada o que se falar aqui, e peço desculpas aos 71 parlamentares inscritos, porque nós vamos perder o nosso dia de trabalho com quem não parece estar merecendo que seja perdido. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que o procurador, que já havia tomado a sua posição de interpelar, vai receber da presidência dessa casa a orientação de não se ater a uma interpelação, e sim partir para o processo. E agregado ao processo, haverá também o processo deste presidente na sua pessoa física. Não vou admitir que alguém que seja representante do Poder Executivo não só agrida essa casa como agrediu a todos os seus parlamentares, como venha aqui e reafirme a agressão, inclusive chegando ao ponto de querer nominar. Então, a Procuradoria vai processar, a Presidência vai processar, e se alguém não se sentiu ofendido, tem todo o direito de não querer fazer nada e até aplaudir. Essa casa representa todos, até aqueles que acham que eventualmente o convocado tem razão e que existem 400 achacadores nessa casa. Se alguém acha isso, deve aplaudir. Se alguém não acha isso, tem que respeitar essa casa. E se o Poder Executivo faz com que um representante seu venha afrontar essa casa e ofender essa casa e não faça nada, essa casa terá que reagir, não resta a menor dúvida disso. E que ela reaja, porque eu fui eleito por vocês, pela maioria de vocês, para exercer esse poder com independência e harmonia. A harmonia não pressupõe abrir mão da independência, e a independência pressupõe se dar ao respeito, para que possa ser respeitado. Essa casa vai se dar ao respeito, depender dessa presidência e, pelo que eu estou depreendendo, da maioria dos parlamentares que não se sente achacadores e não vão levar essa ofensa para casa. Então, meus amigos, eu vou encerrar a Comissão Geral
e partir para a ordem do dia, porque nós já perdemos para o país muito tempo que nós teremos que apreciar e as medidas serão tomadas. Peço desculpas àqueles inscritos que teriam que fazer, lamentavelmente, houve um abandono e nós não podemos permitir que nós encerramos os nossos trabalhos daqui de hoje sem que façamos aquilo que o povo nos colocou aqui, que é deliberarmos. Passa-se a lista de presença, registra o comparecimento 405, senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Item... Como é que é? Matéria sobre a mesa. Requerimento de urgência 10764-2014. Requer Jovair Arantes e outros. Requer regime de urgência e apreciação do projeto de decreto legislativo 1428-2013, que susta o artigo 13 da Resolução Normativa 479, de 3 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que repassa aos municípios a elaboração de projeto, implantação, extensão, operação e manutenção de instalações de iluminação pública. Não há oradores inscritos. Passa-se a votação. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado. Presidente, questão de ordem, por favor. Só um minuto. Presidente Eduardo, essa casa é uma casa política. Nós presenciamos aqui hoje um grande teatro, onde quis se transformar da mentira à verdade, deturpando os fatos, agredindo o parlamento brasileiro. E nós do PMDB, liderados pelo deputado Leonardo Pisciani, tomamos uma posição que essa casa não pode votar nenhuma matéria oriunda do governo, de interesse desse governo, representado aqui por um ministro da Educação que falta com a verdade, que deseduca o povo brasileiro. Essa casa não pode votar nenhuma matéria. Não é uma questão que diga respeito só ao Executivo. Isso tem a ver com o Legislativo. A base do Executivo nem sempre é uma base que esteja, de fato, comprometida com o que está comprometido o Executivo. Defeito, é um parênteses que abro, do modelo presidencial parlamentar que nós temos hoje no nosso país, e que certamente já foi e ainda será motivo de muitos impasses, porque quem governa não tem a responsabilidade no Legislativo, e quem está no Legislativo não tem a responsabilidade de governar, em grande parte. Então, há 400, digo melhor, 300, e isso pode ser um número menor, deputados para os quais, quanto pior, melhor. Isso tem a ver com essa disputa de poder entre o Legislativo e o Executivo, o modelo brasileiro que existe hoje e que precisa, a meu juízo, ser reformado. A partir daí, eu faço observações, não necessariamente todas dizem respeito aos 400 ou 300. Se somarmos todas, uns que querem achacar. E achacar é criar dificuldade para obter facilidade. Pode ser entendido assim, criar dificuldade para obter facilidade. Pois não, deputado? Pois não, deputado? A palavra está segurada, orador. Estou muito longe de ser anjo, mas é muito comum se criar dificuldade para se conseguir facilidades. Como é que são facilidades no Executivo? Minhas senhoras, meus senhores deputados, o povo tem tirocínio, todo mundo compreende, e hoje tem aí uma pesquisa que mostra qual é a visão do povo em relação aos poderes constituídos no nosso país. É essa a visão que o povo tem. Então, alguns querem criar dificuldades para conseguir mais um ministério. Eu estarei mentindo se assim o disser? Alguns querem criar mais dificuldade, por exemplo, tinha um que só tinha 5, criou dificuldades, criou empecilho, conquistou o 6º.
agora quer o 7º, vai querer o 8º, vai querer a presidência da República. E isso é disputa de poder até certo ponto, natural, legítimo da democracia. Quando se começa a fazer isso, ameaçando uma pessoa séria, eu erro muito pouco, me perdoe, eu vim do nada, e para o nada eu vou. Saí da minha pequena cidade de Sobral e para ela voltarei. E quero voltar de cabeça erguida, pelos anos que tenho dedicado à coisa pública. Eu aceitei ser ministro da presidenta Dilma porque confio nela, porque tenho absoluta convicção de que ela é séria, tenho absoluta convicção de que ela é bem intencionada e é vítima de diversos setores da sociedade brasileira, entre os quais políticos, entre os quais empresários, enfim. Não é meu dever aqui nominar ninguém. Eu me sinto livre de emitir opiniões. Como ministro, procurem uma declaração minha que não tenha sido limitada absolutamente à educação, em ambientes públicos. O respeito que eu tenho e a atenção que eu tenho pelo parlamento foi demonstrado. Eu estou há 2 meses e meio no ministério, tive aqui, nessa casa, 3 vezes. 3 vezes, essa é a 4ª, em 2 meses e meio. Isso, a meu juízo, é respeito a essa casa. Vim para uma reunião do meu partido, com a bancada do meu partido, depois vim para a liderança do governo em 2 oportunidades e fiquei aqui à disposição, uma delas até meia-noite, recebendo quem queria tratar qualquer assunto relativo ao Ministério da Educação. Isso significa respeito e eu, institucionalmente, mais do que isso, tenho o dever. Não fui eu que procurei que essa frase tenha sido divulgada. Não fui eu que permiti. Eu já disse e repito, eu não tenho feito proselitismo, nunca fiz proselitismo disso. Nunca fiz. Eu sou contra e condeno o oportunismo. Não é porque alguém está mal, esteja numa situação difícil, que se vá tripudiar. Ao contrário, de minha parte é o contrário. Se alguém está mal, eu vou querer ajudar. Enfim, senhoras e senhores deputados, a Grécia Antiga tinha filósofos, aqueles que amam a verdade, e tinham sofistas. Sofistas, infelizmente, são muito comuns hoje em dia. Prefere-se fazer o proselitismo ao invés de ter o mínimo de consideração e respeito pela opinião das outras pessoas. Eu não sou o Ministério Público. A defesa da Câmara, de seus órgãos e membros, quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade e em exercício do mandato e das suas funções institucionais. Senhor ministro, quando Vossa Excelência, e aqui claramente reconheceu o que disse, nós, por dever de ofício, entramos com uma interpelação extrajudicial em favor de Vossa Excelência, em desfavor de Vossa Excelência, e 2 interpelações judiciais. O que é que nós pedimos nessas interpelações, senhor ministro? Pedimos que Vossa Excelência, primeiro, reconhecesse a autoria da manifestação publicada no blog do Josias. E Vossa Excelência aqui confirmou que disse. Criou uma questão nova, porque Vossa Excelência disse que o fez como pessoa física, como uma opinião pessoal. Mas Vossa Excelência foi para lá como ministro de Estado, participar de um ato oficial e utilizou, inclusive, um avião da Força Aérea Brasileira, pago pelo erário, pelo poder público. Portanto, Vossa Excelência não pode se furtar de ter
dito investido na função de ministro de Estado. Se foi num quarto ou se foi de uma forma mais exposta, esse é um problema de menor gravidade. Até porque o ato de Vossa Excelência foi perante diversas pessoas, o que aumenta, inclusive, o crime que Vossa Excelência cometeu. Por que crime? Porque Vossa Excelência, ao reconhecer o que disse, falta Vossa Excelência responder às duas outras indagações. Primeiro, das duas segundas indagações, quais seriam os 300 ou 400 deputados federais que Vossa Excelência chamou de achacadores? Vossa Excelência respondeu aqui um nome, ao indicar o dedo ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Porém, resta 399 achacadores que Vossa Excelência não deu o nome. E eu me excluo como deputados de oposição, porque Vossa Excelência, na sua fala, excluiu os deputados que não são da base do governo. Porém, ministro, falta a terceira pergunta. Quais condutas materializariam tais atos de enfraquecer o governo, para achacarem mais, tomarem mais e tirarem mais? Vossa Excelência não respondeu a terceira pergunta ao indicar o dedo como acusando o presidente Eduardo Cunha. Portanto, Vossa Excelência tem que responder esta terceira pergunta. Como é que se dá o achaque? Sabe por que Vossa Excelência é obrigado a responder, ministro? Porque senão Vossa Excelência irá responder nos tribunais por crime de prevaricação. E vou ler a Vossa Excelência o que é que diz o crime de prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. É crime funcional, e Vossa Excelência, como ministro de Estado, estava na função pública, praticado por funcionário público contra a administração pública, que consiste em retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vossa Excelência não pode, de forma pessoal, negar a dar os nomes dos 399 achacadores que existem, segundo Vossa Excelência, nesta casa. E mais, se Vossa Excelência não der os nomes e não disser como é que esse achaque se consubstancia, Vossa Excelência está praticando um ato de improbidade pública. E vou dizer por quê. Artigo 11. Constitui, de acordo com a Lei 8.429 de 92, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Senhor ministro Cid Gomes, se Vossa Excelência confirma que há achaque perante o governo e Vossa Excelência não dá o nome, Vossa Excelência está sendo cúmplice, porque os achaques vão continuar. E os achaques são contra o erário, o dinheiro do povo, que poderia estar indo para as escolas que Vossa Excelência teria por responsabilidade conduzir, construir e melhorar. A educação de tantas crianças, jovens que o senhor tem a responsabilidade funcional de atender, que estão deixando de ter dinheiro para dar aos corruptos, aos achacadores. Portanto, Vossa Excelência não pode se redimir de vir aqui, corajosamente, diante da sua biografia, que reconheço que Vossa Excelência não estaria onde está, se não fosse por méritos pessoais e políticos. Mas Vossa Excelência tem o dever de continuar com essa coragem e dizer os nomes e como esses achaques acontecem, porque o dinheiro continuará a sair pelo rolo da corrupção e Vossa Excelência não será o herói que pode estar querendo ser perante a opinião pública. O será, se disser claramente, se passarmos esse país a limpo e se dermos um basta a esta hipocrisia que é acusar sem provar, nós iremos aos tribunais, ministro. Portanto, peço a Vossa Excelência que não se desgaste nos processos. Vossa Excelência terá que ir, se não respondendo aqui, a responder nos tribunais. Portanto, vamos facilitar, vamos concluir hoje esta grave situação que Vossa Excelência se colocou e colocou o Parlamento brasileiro. Diga os nomes, diga como os achaques acontecem, de que forma, para que nós possamos tomar providência e o dinheiro que está sendo desviado pelos achacadores não continue. Esse é um dado importante. Se Vossa Excelência se calar, o dinheiro continuará sendo gasto com os achacadores
e Vossa Excelência terá a responsabilidade, pela função de exerce, de passar de ser autor a ser réu e conivente com essa lamentável situação que Vossa Excelência mesmo expôs. Muito obrigado, presidente. Eu vou conceder, conforme o previsto anunciado anteriormente, ao senhor ministro convocado 10 minutos para responder ao autor do requerimento. Já que as demais palavras são de líderes, ele terá 10 minutos para poder falar. Senhor presidente, pela ordem. Os inscritos, senhor presidente, vão falar depois? Antes dos inscritos e antes mesmo da intervenção do ministro, que está aqui sendo inquirido, eu chefiei uma comitiva, uma comissão especial designada por Vossa Excelência a semana passada ao Hospital Sírio-Libanês. E por se tratar de um assunto que foi aqui mencionado pelo senhor ministro, eu gostaria de me pronunciar e que pedia tempo a Vossa Excelência para assim fazê-lo. Vossa Excelência quer fazê-lo um minuto agora? Pode fazê-lo um minuto. Se quiser um tempo maior, terá que ser depois. Senhor presidente. Eu espero, senhor presidente. Pois não. Então, com a palavra, por favor, tempo de 10 minutos. Senhor presidente, Vossa Excelência cria uma separação, está aqui, deputado Fraga. Pois não, deputado. Quer dizer que o ministro só vai responder, então, para as indagações dos líderes? Não, ele pode responder o que ele quiser. Regimentalmente... Não, Vossa Excelência não me entendeu. Pois não, desculpa. Vossa Excelência, ele só vai responder às indagações dos líderes. Eu passei a manhã de plantão ali para ser inscrito. Eu não disse isso não, deputado. Eu disse o seguinte, regimentalmente eu li o roteiro no início. Ele falaria com a prorrogação se o plenário anuísse e falaria ao autor do requerimento. Depois seriam inscrições de líderes e de deputados. Porém, os líderes que pedissem o tempo de líder na sessão, eu não posso me furtar a concedê-lo, não como inscrição. Depois, ele terá o tempo, se for o caso, aqueles que se inscreveram, terá que responder também. Não é esse, não está se furtando resposta. Obrigado. Eu, nesse momento, após o autor do requerimento, eu anunciei que concederia 10 minutos para que ele o respondesse. Foi isso. Muito obrigado. Pois não, com a palavra. 10 minutos, por gentileza, no microfone. Com a palavra, ministro. Questão de ordem. Por favor. Presidente. Não, por favor, em que sentido? É a questão de ordem, calma. Não cabe questão de ordem. Artigo 221. Não cabe questão de ordem. Artigo 221, parágrafo 5º. Qual é a questão? Não existe questão de ordem. Existe questão de ordem. Artigo 221. Olha o seu treinador aí do lado. Artigo 221, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. A prioridade que Vossa Excelência deu a esta sessão foi as avessas. Vossa Excelência sabe que primeiro falava o ministro, depois Vossa Excelência abria a palavra para os deputados inscritos. Eu estou inscrito aí para falar. Veja bem. Não, deputado, eu já vi o artigo que Vossa Excelência evocou. Eu vou lhe responder porque não cabe. Deixe-me concluir. Deixe-me concluir. Presidente, deixe-me concluir. Presidente, por favor, deixe-me concluir. Deixe-me concluir. Vossa Excelência não está, por exemplo, transmitindo essa sessão pela TV Câmara. Não está transmitindo. Segundo ponto. Mas isso é um detalhe que eu falei. Segundo ponto. Vossa Excelência está enganado, está sendo transmitido. Vossa Excelência cortou os microfones para ninguém fazer questão de ordem. Então, não há questão de ordem, deputado. A questão de ordem é... Bom, em primeiro lugar... O artigo que está se referindo, 221, parágrafo 5, diz que é lícito aos líderes, após o término do debate, usar a palavra por 5 minutos sem a parte. Não é aplicado porque eu estou numa sessão ordinária e o tempo de líder é previsto no regimento. Com a palavra, o ministro convocado para poder, por 10 minutos, fazer a sua resposta. Bom, senhores e senhoras deputadas, tudo que eu vier falar mais, creio, será repetitivo. Eu já disse com todas as letras que tenho, pessoalmente, profundo respeito pela instituição parlamento. Acho fundamental que a gente tenha harmonia entre poderes. No entanto, eu, numa sala reservada, emiti uma opinião que não foi elaborada, que foi feita naquele momento e que
diz o seguinte, sem sofismas, muito bonito, discurso bonito, se tentar colocar alguém contra alguém, definitivamente não é essa a minha intenção, não é esse o meu objetivo. Estou aqui com toda humildade, em respeito a essa casa, em respeito ao parlamento brasileiro. E já disse e repito, não tenho problema nenhum em me desculpar com quem tenha se julgado agredido injustamente. Eu vou repetir com cautela, com calma a frase, embora não tenha sido uma frase elaborada e nem tinha sido dito num local público, né? E a divulgação foi feita a partir de uma gravação sem a minha autorização, o que por si só já colocaria isso como prova. Eu não sou advogado, sou engenheiro civil, como prova nula, porque é uma gravação feita sem a minha autorização, feita num local reservado. Vou repetir a frase, procurando fazê-la da forma mais didática possível, para que não se coloque ninguém contra ninguém, nem ninguém entenda que está salvo dessa ou acusado naquela expressão de uma frase que foi subdividida. Vamos lá. Meus amigos estudantes, aprovar o orçamento público. O Ministério Público é uma instituição à parte. É o Ministério Público quem tem dever de investigar, de procurar identificar pessoas que agem fora da lei. Não é o meu papel. E repito, não quero fazer proselitismo disso. Respeito o parlamento. Agora, perdoe-me, eu não posso chegar aqui e dizer que o que eu disse, eu não disse. Se ainda não tivesse gravação, eu não faria isso. Mas tem uma gravação e eu não tenho como mudar. Se alguém for ver, isso reflete uma opinião pessoal, fora da postura da conduta de ministério. Se isso não pode, na visão de alguns, na minha é perfeitamente separável. Bom, vou concluir os líderes. Senhor Sérgio Jeiter, pelo PSD. Senhor presidente, eu, honestamente, não vou me dirigir a um cidadão que eu não conheço, nunca vi na minha vida, estou vendo a primeira vez, que se eu tivesse tido o privilégio e a honra de encontrar pessoalmente, né, e dissesse coisas que eu não concordasse, teria resposta à altura. Sou do PSD, com todo o respeito que todos que me antecederam aqui merecem. Na minha visão, o nosso procurador já nos deu o caminho, e quero dizer o seguinte, estou aqui para me referir aos meus colegas deputados e deputadas. Para mim, esse cidadão está agindo premeditadamente desde o primeiro momento. Premeditado. Provavelmente porque quer pular fora do barco que está vendo, que está prestes a afundar, não tem coragem de ir a quem ele deveria ir, e vem aqui agora reiterar o que premeditadamente já arquitetou fazer. Eu confesso que jamais aceitaria uma convocação para que esse cidadão viesse aqui pedir desculpa, porque não tem desculpa. Isso não tem desculpa. Nós não podemos aqui negociar, entre aspas, se o termo é esse, ou aceitar um retrocesso daquele que premeditadamente nos chamou de ladrão. Eu esperava que viesse aqui para trazer os nomes de quem são. Portanto, meu querido presidente,
Não tem desculpa, não tem acordo com esse cidadão, na minha opinião. Não tem volta. Nós temos que interpelar criminalmente no Supremo Tribunal Federal para que diga o nome dos deputados, para que diga quais são os atos que foram praticados, porque caso não faça isso, vai ser condenado criminalmente. Amanhã, provavelmente, esse cidadão, me desculpe o termo, que eu poderia dizer aqui, que no fundo, está fazendo um papel de palhaço, que era melhor colocar uma melancia. O senhor, por favor, me respeite. O senhor está obrigado. O senhor está obrigado. O senhor está obrigado a me tratar. Por favor, desliga o microfone. O orador está na tribuna. Vossa Excelência nem parlamentar é para interferir dessa forma. Por favor. Vai sim, senhor. Conclua, deputado. Eu poderia dizer... A palavra está assegurada ao orador. Eu poderia dizer que esse cidadão... Eu poderia dizer, presidente... Eu poderia dizer que esse cidadão está aqui fazendo papel de palhaço. Eu poderia dizer que era melhor esse cidadão pendurar uma melancia no pescoço para poder aqui aparecer. Mas o que eu digo não é isso não. Eu quero dizer o seguinte, presidente. Eu peço a Vossa Excelência que encerre a sessão para que esse cidadão possa sair daqui e nunca mais voltar e que nós possamos tomar as medidas judiciais cabíveis. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminada a inscrição de líderes, não vou conceder a palavra nesse momento. Inclusive pelo abandono aparente do ministro convocado, eu tenho a propor a seguinte situação para essa casa antes de eu falar. Em primeiro lugar, está claro e nítido que não há clima para uma continuidade de uma sessão que tem 71 parlamentares inscritos e uma pessoa se comportando da maneira como está se comportando aqui perante essa casa, afrontando a todos nós. Então eu vou propor, em primeiro lugar, o encerramento da Comissão Geral, porque não há mais nada o que se falar aqui, e peço desculpas aos 71 parlamentares inscritos, porque nós vamos perder o nosso dia de trabalho com quem não parece estar merecendo que seja perdido. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que o procurador, que já havia tomado a sua posição de interpelar, vai receber da... Colegiado de 513 deputados que foi eleito pelo povo e não a troca de favores para assumir cargo dentro do governo. E mais, Vossa Excelência devia ser honesto, não apenas com esse parlamento e com o povo brasileiro, mas consigo mesmo, e antes de chegar aqui pedir sua demissão, porque Vossa Excelência não tem capacidade nem é digno de assumir o cargo. Muito obrigado. Pela liderança do PP, deputado Júlio Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero colocar para Sua Excelência, o ministro da Educação, que, como ele, sou professor também universitário e gostaria de inquiri-lo, de fazer uma pergunta simples. Será que Vossa Excelência veio aqui a esse plenário com esse comportamento agressivo? Primeiro quero dizer, senhor ministro, que a biografia de Vossa Excelência e o senhor me merece todo o respeito. Sua história como governador, enfim, sua história como político, não estava em debate aqui, nem nenhum de nós, deputados ou deputadas, questionamos isso para trazê-lo aqui. Bastava que Vossa Excelência tivesse comparecido a essa casa, senhor ministro, e aqui viesse simplesmente se desculpar, pedir desculpas com humildade por um erro, por um ato falho, por um equívoco, que é natural não só nos homens públicos, mas é natural em todos os homens e mulheres. Mas Vossa Excelência não fez isso, senhor ministro. Vossa Excelência aqui compareceu, acompanhado de uma claque que não sabemos de onde veio,
Não sabemos se as dezenas de pessoas que ocupavam as galerias eram funcionários do Ministério da Educação ou políticos que lhe acompanhavam, não para se desculpar conosco, com o plenário da Câmara dos Deputados. Vossa Excelência compareceu a essa casa, senhor ministro, para nos afrontar. E aí fica uma consulta óbvia, senhor ministro. A presidente da República foi, essa próxima segunda-feira passada, numa audiência pública, numa coletiva de imprensa, dizer que era o momento do governo e de todos, e inclusive ela, se colocarem no momento de humildade, no momento de reflexão, no momento de diálogo, no momento de entendimento. E aí, senhor ministro, como alguém que quer servir ao país, como acredito que Vossa Excelência queira, eu também quero dizer que nada mais serve ao país do que essa desarmonia entre os poderes que Vossa Excelência aqui hoje colocou. Porque quando vem Vossa Excelência com essa arrogância, contrariando inclusive a orientação de Sua Excelência, Presidente da República, quando pediu que nós tivéssemos todos uma postura mais humilde, uma postura mais cordata, Vossa Excelência vem aqui nessa postura de agressão, acusar a casa e o presidente dela como achacador. Na realidade, talvez Vossa Excelência estivesse falando para fora. Talvez Vossa Excelência, prenunciando a dificuldade do governo, ou vendo como esse governo vive um momento de extraordinária dificuldade, esteja querendo encontrar uma porta de saída pela sua própria demissão, saindo daqui como vitorioso aquele que enfrentou os achacadores. Pois quero dizer a Vossa Excelência que nós somos prestadores de serviço como o senhor, que nós estamos aqui para servir o país. E nada mais serve ao país do que esse discurso de confronto, de desonra, de afronta que veio Vossa Excelência fazer aqui hoje. O que queremos é construir esse país com situação ou com oposição, mas sobretudo com entendimento e com respeito. O que não admitimos é que Vossa Excelência venha aqui para nos desrespeitar, para afrontar o nosso presidente, para afrontar a cada um de nós, que tem o dever cívico de vir aqui, de falar com a alma, de falar com a verdade, que queremos servir ao país. Se Vossa Excelência quer botar a Presidente da República que serve num constrangimento, que o faça no Palácio do Planalto, mas não aqui. Porque certamente Vossa Excelência veio aqui para discursar, não para nós, deputados e deputadas. Vossa Excelência veio aqui para discursar para a nação, para discursar pela televisão e pela rede do Congresso, a fim de parecer o herói que confronta 400 achacadores. Porque assim é a manchete que está no G1, é assim a manchete que está no Globo, que Vossa Excelência veio aqui, nos enfrentou e nos disse, nos nominou de achacadores, a nós cada um e ao presidente. Pois peço a Vossa Excelência que explique aqui se quis afrontar a Sua Excelência, Presidente da República, quando pediu ao senhor que, como subordinado dela, tivesse a humildade, ou se veio aqui para encontrar uma nobre saída de ser demitido e ser herói da nação por ter enfrentado aqui 400 supostamente achacadores. Será que é isso que Vossa Excelência veio fazer aqui, senhor ministro? Pois bem, quero dizer que tenho certeza de que meus pares que aqui querem servir o país pedem a sua demissão, para que nós tenhamos mais harmonia, para que nós tenhamos um momento de mais respeito, para que nós tenhamos um momento de maior entendimento, porque sejamos nós, posição ou oposição, temos que tê-la com respeito e com dignidade. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao procurador da Casa. Ainda temos as inscrições de parlamentares, tem líderes que querem falar depois do tempo que será destinado ao convocado para que ele possa falar, e seguiremos as inscrições. Primeiro, o procurador da Casa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro Cid Gomes, eu venho a essa tribuna não na condição apenas de deputado, mas de acordo com a regra do regimento interno dessa casa, mais especificamente o artigo 21, que eu vou ler nesse momento, da Procuradoria Parlamentar. A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover, em colaboração com a mesa,